Eu convido então a todos a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 15. Irei ler dos versículos 12 até o versículo de número 21. Nesse texto bíblico encontra a mensagem desta manhã de domingo. Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 12 até o versículo de número 21. Assim diz a palavra do Senhor. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se acendeu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. O queneu, o quenezeu, o cadimoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, a tua palavra foi lida e ela por si só é mais do que suficiente para mudar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Ó Santo Espírito de Deus, traga a interpretação correta da tua palavra aos nossos corações e aplique a tua palavra em nossos corações no nosso dia a dia, para que não pequemos contra o Senhor. É o que nós oramos a ti, em o nome de Cristo Jesus. Amém. É muito comum hoje em dia, na nossa sociedade, nós fazermos acordos, contratos, né? E esses acordos e contratos, eles são semelhantes a alianças. Alianças que são feitas. Às vezes, quando nós falamos a respeito de aliança, a gente pensa que é aquilo que a gente coloca no dedo quando casa. Na verdade, ele é apenas um símbolo de algo, de um acordo que foi feito. No direito nós falamos que, por exemplo, um casamento ele é um contrato nupcial, né? E é muito comum. Mais ou menos há 80 anos atrás, aí na época do meu avô, era comum, por exemplo, as pessoas fazerem acordos através de um fio de bigode, por exemplo. Né? Ele empenhava a palavra dele e cumpria. Então, o fio do bigode era o instrumento ali que, muitas vezes, firmava acordos, firmava contratos, firmava alianças, e é muito comum. E aqui, o texto bíblico, ele fala também a respeito de uma aliança, de um acordo que foi feito entre Deus e Abrão. Abrão, aquele homem que Deus chamou lá da sua cidade para que ele deixasse toda a sua parentela, né, e fosse para uma terra que ele daria. E Deus aqui, então, ele faz uma aliança para toda a posteridade da descendência de Abrão. Então, diante disso, eu trago o seguinte tema para essa mensagem: a aliança de Deus. A aliança de Deus. Note que o contexto aqui do capítulo de número 15, Deus aparece a Abrão através de uma visão. Deus não aparece pessoalmente ali para Abrão, mas o texto, o versículo de número 1, por exemplo, ele fala que desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. Houve aqui então uma visão, e através dessa visão Deus ele conversou com Abrão, prometeu para Abrão uma grande descendência. E então Abrão, ele creu, diz o texto também que ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, como diz aqui o versículo de número 6. Ele creu nessas promessas de Deus. Afinal, Deus falou, tirou ele para fora da tenda, né? Isso tudo em uma visão. E tudo em uma visão.
e falou para ele olhar para as estrelas, e falou: se você conseguir contar essas estrelas aí, então você saberá o número dos seus descendentes. A ideia aqui era de que eram incontáveis pessoas. E então, o versículo de número 8, ele vai falar aqui a respeito de um questionamento de Abraão para com Deus. Ele fala: perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la, possuir aquela terra, a terra que ele estava? E então Deus ele faz aqui um acordo. E o acordo que Deus faz com ele faz esse preparativo para o acordo. O interessante é que tudo isso dentro de uma visão. Isso tudo dentro de uma visão. Então é aqui o versículo de número 9 e 10 diz: respondeu-lhe: toma-me uma novilha, isso daqui é a ordem de Deus, toma-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, Abrão, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Então este aqui é o contexto aqui da nossa, do texto que nós separamos aqui para a meditação, a nossa mensagem de hoje. Então aqui Deus está preparando esse acordo, essa aliança para fazer com Abrão. Então aqui, em primeiro lugar, dentro desse tema, a aliança de Deus, vemos aqui um primeiro ponto, que vai do versículo de número 12 até o versículo de número 16. E ele trata sobre o seguinte: a aliança de Deus não blinda o seu povo da aflição. A aliança de Deus não blinda o seu povo da aflição. Dentro desse tema, a aliança de Deus. Vejamos o que diz aqui o texto. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Aqui então, Abrão ele tinha a visão e agora ele passa a dormir num profundo sono. E isso ali por volta das 6 horas, que é mais ou menos o horário que o sol começa a se pôr. Então foi mais ou menos nesse horário. Estava ali iniciando a noite, ainda havia claridade ainda. Mas aqui diz que houve grande pavor e cerradas trevas. Mas a ideia aqui de pavor e cerradas trevas, ela dá essa ideia de que Abrão, na verdade, ele estava tendo um pesadelo aqui. Não que naquele horário as coisas todas escureceram. Por que não? Porque ele já estava dormindo. Ele estava em profundo sono. E aqui então esse pavor e cerradas trevas, ele se refere como que se fosse um pesadelo. Abraão então ele estava tendo um pesadelo. E esse pesadelo ele é esclarecido por Deus aqui no versículo de número 13. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Abrão provavelmente estava sonhando isso e não estava compreendendo o que estava acontecendo. E então Deus explica para ele: olha, a sua posteridade, essas pessoas aí que eu falei que a sua descendência seria como uma quantidade de estrelas, haverá um momento em que eles serão afligidos. Inclusive fala que, olha algumas palavras importantes, ele fala peregrino, ele fala em escravidão e ele fala em aflição. São palavras importantes que nós podemos notar aí a respeito de algumas coisas que iriam acontecer com a descendência de Abraão, dentro da aliança que Deus estava fazendo com ele. Então Deus ele explica a Abraão a respeito daquilo que estava causando grande pavor e cerradas trevas em seu sonho profundo. Mas Deus aqui ele demonstra, através do versículo de número 14, que ele está no controle. Ele diz aqui: mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. As pessoas que iriam escravizar a sua descendência. Eu julgarei aquele povo.
E aí ainda diz, e depois sairão com grandes riquezas. Ou seja, mesmo diante daquela grande dificuldade que o povo iria passar ali, seus 400 anos, como peregrinos, eles ali reduzidos à escravidão, sendo afligidos, no final, o Deus iria julgar os seus, aqueles que estavam escravizando eles, e eles ainda sairiam com grandes riquezas. E aqui uma outra promessa é feita por Deus, no versículo de número 15. Ele diz, e tu irás para os teus pais em paz. E aqui diz, serás sepultado em ditosa velhice. Em uma outra versão, diz que será levado aos seus ancestrais. Então a ideia aqui não era simplesmente ao seu pai, ao seu avô, mas seria reunido a todos os seus ancestrais. Aos ancestrais aqui nós poderíamos lembrar de Noé, de Sem, poderíamos lembrar de Sete, poderíamos lembrar de Enoque, poderíamos lembrar de Enos, poderíamos lembrar até de Adão e Eva, que eram esses seus ancestrais. Aqui então ele mostra, você será levado para junto deles, e esse lugar, nós hoje podemos entender que este lugar era o céu. Este lugar aqui que estava falando era o céu. Aqui ele está, de fato, demonstrando uma garantia ali, dentro deste sonho que ele estava tendo, o Senhor ali falando com ele através do sonho também, garantindo algo para ele. Olha, não só a aliança de uma posteridade, mas eu também te garanto que além de você ser sepultado em ditosa velhice, você vai viver bastante ainda, você também será reunido aos seus ancestrais. E reunir aos seus ancestrais não era simplesmente sepultá-lo, mas hoje nós entendemos isso, que ele seria levado ao céu juntamente com os seus ancestrais que lá estavam. Deus ele está aqui garantindo essa salvação a Abraão. Mas, irmãos, quando nós falamos a respeito disso, sobre Deus acaba de fazer aqui, no momento de aliança com Abraão aqui, e a aliança com Abraão e para a sua posteridade, nós vemos aqui as dificuldades que esse próprio povo passa. Grandes aflições, a questão aqui é até mesmo de escravidão. Irmãos, muitas vezes nós achamos que quando nós nos achegamos a Deus, nós somos chamados para termos uma vida com Cristo, uma vida com Deus, nós achamos por vezes que, olha, nada de mal vai acontecer conosco. É como se Deus ele colocasse uma redoma em volta de nós e nós não tivéssemos nenhum tipo de aflição. Não é isso que acontece, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos diz que nós teremos a bendita esperança. E a bendita esperança está bem relacionado com o que diz o versículo de número 15. Será recolhido aos teus pais, junto aos teus pais, junto aos seus ancestrais que eram também crentes, que eram crentes e fiéis. Eram crentes e fiéis. Mas em nenhum momento ele pega e diz que, e na Bíblia você não vai encontrar isso, de que o crente ele não passa por dificuldades e não passa por aflições. Então, amados, a aliança de Deus, que ele faz tanto ali com Abraão e com o seu povo, ela não nos blinda de aflições. Nós iremos passar por aflições, mas Deus ele tem um propósito em cada uma delas. E um principal propósito é o amadurecimento. O amadurecimento teu, para que sejamos cada dia mais perfeitos à imagem de Cristo. E essa ideia de perfeitos é cada dia mais maduros no Senhor. Além de vermos aqui que a aliança de Deus, ela não blinda o seu povo da aflição, nós também vemos que ela é uma garantia. Ela é uma garantia para o seu povo, como vemos aqui no versículo de número 17 até o versículo de número 21, que diz o seguinte: sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas,
E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Então aqui já era um momento um pouquinho posterior. Ali era o pôr do sol, ainda havia claridade. E agora já o sol já era posto, estava totalmente escuro. Alguns dizem que essas densas trevas aqui é uma ideia de temor para com o Deus, para com a presença de Deus. Mas assim, quando vemos o contexto, desde o versículo de número 1, nessa visão ali não fala, por exemplo, de trevas. Não fala de trevas quando ele teve visão de Deus. Então, assim, quando fala sobre essas trevas, eu entendo que é mais relacionado à questão do ambiente mesmo. Apesar dele estar aqui dormindo ainda, mas com relação ao ambiente. Não com relação por exemplo, um pesadelo. A um pesadelo. Pesadelo que dá a entender é o versículo de número 12, mas aqui mais relacionado ao ambiente mesmo. Afinal, o sol já havia posto. Se o sol havia posto, já não havia mais claridade já não havia mais a claridade do sol. Já não havia mais. E aí o texto então ele diz que eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Lembre que lá no versículo de número 9 e 10, Abraão, naquela visão, Deus manda ele separar alguns animais. Ele fala lá no 9, toma-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades. Então o que aconteceu? Abraão pegou aqueles animais, partiu-os ao meio e colocou em partes separadas, com exceção aqui das aves, que colocou elas inteiras. Mas ele fez isso. Talvez você pense, mas como assim? Ele partiu um animal ao meio e colocou em partes separadas? Porque dessa forma era o comum que os povos eles faziam alianças mais sérias. Existe um escrito da Assíria, um tablete ali da Assíria, que é muito antes mesmo do povo de Israel, muito antes da Bíblia ser escrita, que trata sobre um assunto bem semelhante, que fala ali de um acordo em que havia isso. Eles tinham separado a cabeça de um novilho, né, do seu corpo e tinha colocado em partes separadas. E aí o que acontecia? Aqueles que estavam fazendo o acordo, a aliança, eles passavam entre aqueles pedaços. E qual era a ideia? Qual era a ideia de quando eles passavam por aqueles pedaços? A ideia era o seguinte, que seja feito como a esse novilho, ou seja, partido ao meio, que seja partido ao meio aquele que quebrar essa aliança. Que seja dada esta sentença àquele que quebrar essa aliança. Então, irmãos, aqui nós vemos essa preparação e é Deus que manda fazer a preparação. Não foi algo da cabeça, não foi algo da cabeça de Abrão. Deus manda Abrão fazer isso. Então Abrão pega e separa, ele parte ao meio esses animais, com exceção das aves. E aqui diz o texto que uma tocha, um fogueiro, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Aqui, esse fogareiro e essa tocha, elas representam o próprio Deus. Então diz que aqui o texto bíblico, que esse fogareiro e a tocha passaram entre os pedaços. Passaram entre os pedaços. Ele representa, esse fogareiro e a tocha representa o nosso Deus que fez ali aliança com Abrão. Ou seja, Deus está aqui mostrando para Abraão, eu sou o garantidor desta aliança. Eu sou o garantidor dessa aliança. Abrão não passa no meio. Abrão não passa no meio entre aqueles pedaços de animais, mas apenas o Senhor. E amados, se Abrão tivesse passado por aquele meio, e a sua descendência ela teria que ser totalmente eliminada. Tinha que ser totalmente eliminada. Mas como só Deus ele passa, e ele sendo o garantidor,
ele diz o seguinte: se não houver cumprimento, que seja feito dessa forma comigo. Mas, irmãos, nesta aliança que é feita, e principalmente quando nós vemos a progressão da aliança, por exemplo, lá nos 10 mandamentos, se fosse para nós cumprirmos isso daqui, seria feito como aqueles 2 pedaços ali, porque nós iríamos descumprir a aliança. E pelo fato de descumprir a aliança, deveria ser feito como aqueles 2 animais. Somente Deus teria condição de cumprir com aquela aliança feita. Nenhum homem teria condição de cumprir com aquela aliança. Então a aliança feita tem como garantidor o Senhor. Somente o Senhor. O homem não é o garantidor daquela aliança. Somente Deus passa ali. E então significa isso, que seja feito como esses animais, partidos ao meio, se eu descumprir essa aliança. O Senhor é o grande garantidor dessa promessa feita ali a Abraão. Irmãos, lá em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 35, até o versículo de número 39, diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, aqui é uma garantia que Deus está dando. É a garantia. Ele é a própria garantia. Ele enviou o seu próprio Filho para que fosse cumprida esta garantia dele. Dentro da progressão dessa aliança que Deus faz com o povo, e ela culminando na sua maior expressão, que é a vinda de Cristo, a nova aliança, como nós vemos, por exemplo, lá em Lucas 22, 20, que diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A aliança aqui, então, ela é aperfeiçoada, ela chega no seu ápice, através da vinda de Cristo Jesus. E Ele é o garantidor. Cristo Jesus é aquele que garante a aliança feita com o povo. Por isso, irmãos, nós podemos dizer que nós temos essa garantia até o final. Podemos ter certeza que a partir do momento que entramos em aliança com o Senhor, através do sangue de Cristo Jesus vertido ali naquela cruz, nós temos a garantia de que Ele há de cumprir a sua promessa até o fim. Ele há de cumprir, por toda a eternidade, Ele há de cumprir essa sua aliança. Até mesmo porque o nosso Deus, Ele é um Deus imutável, e por isso Ele também há de cumprir. E isso são garantias que são dadas para nós, através dessa aliança que Deus fez, inicialmente ali com Abraão, mas para toda a sua descendência. E nós hoje somos descendentes de Abraão através da fé. Através da fé nós somos descendência de Abraão. E olha o que diz ali em Hebreus 6, 17 e 18. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus, Ele tem chamado pessoas a esta aliança. Deus tem chamado através do anúncio da sua palavra, através do anúncio
do Evangelho. Através da pregação de Cristo Jesus, Ele tem convocado pessoas a esta aliança. Você tem sentido no seu coração que Deus tem te chamado para essa aliança? Se você tem Cristo Jesus como Salvador da sua vida, você faz parte dessa aliança. Você faz parte dessa aliança. E tome posse dessa grande verdade, dessa grande garantia que Deus dá, que é o fato de Ele, através da sua imutabilidade, Ele vai perseverar com a aliança dele até o final. Independente das nossas falhas, independente das nossas falhas. Abraão não passou lá porque se ele passasse, a continuidade da aliança dependeria da fidelidade minha e dependeria da tua fidelidade. Dependeria da minha obediência e dependeria da tua obediência. Mas como Deus, Ele é o garantidor desta promessa feita, a promessa que é feita para toda a posteridade. Ele é o grande garantidor. Ele é o grande garantidor. Por isso, irmãos, o Espírito Santo ele irá perseverar até o final, nos conduzindo aos céus. Podemos ter certeza de que quando nós entramos em aliança com o Senhor, através de Cristo Jesus, Ele garante que nós iremos participar dessa aliança até o final das nossas vidas e passaremos toda a eternidade com Ele. Isto é garantia que Deus dá a você, isto é garantia que Deus dá a mim, é garantia que Ele dá a todos aqueles que têm Cristo como Salvador da sua vida. A aliança, ela chega no seu ápice. A aliança aqui, feita por Deus com Abrão, chega no seu ápice ali, através de Cristo Jesus. E, através de Cristo Jesus, a aliança ali é confirmada. E, através dele, nós temos vida abundante para toda a eternidade. E isso com o nosso Pai. Vimos hoje a respeito da aliança de Deus. E vimos aqui, em primeiro lugar, que a aliança de Deus ela não blinda o seu povo da aflição. Vimos também, em segundo lugar, versículo 17 ao 21, que a aliança de Deus também ela é uma garantia para o seu povo, principalmente porque Ele é o garantidor. Não sou eu, não é você. O garantidor é o próprio Deus. Ele garante que irá manter a sua aliança até o fim. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e que possamos ter essa certeza de que nós estamos em aliança com Deus. E isso através do sangue do seu próprio Filho, que verteu ali naquela cruz, verteu o seu sangue ali naquela cruz, para que eu e você tivéssemos nossos pecados pagos e assim pudéssemos gozar toda a eternidade com o nosso Deus. Deus abençoe a sua vida e o fortaleça dia após dia. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e agradecemos por essa aliança que depende apenas e exclusivamente do Senhor. Obrigado porque o Senhor é o garantidor, porque se dependêssemos de nós, ó Pai, já teríamos quebrado essa aliança. E como temos quebrado através da desobediência ainda. Mas louvado seja o Teu nome, porque na plenitude dos tempos enviaste Cristo Jesus para que a Tua aliança fosse confirmada e através do Seu sangue pudesse pagar os nossos pecados e termos assim a certeza de que o Senhor não apenas pagou os nossos pecados, mas nos resgatou para uma vida eterna contigo. Que o Senhor aplique essas verdades em nossos corações e possamos viver uma vida firme e digna do Evangelho que o Senhor nos chamou. É o que nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém.